10, versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastare, eu te pagarei quando voltar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Podem se assentar. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, eu te louvo e te glorifico, e eu te peço, Senhor, fale conosco, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, fale através da Tua palavra, abra o nosso entendimento, o nosso coração. Eu rendo graças a Ti por essa manhã, pela Tua presença, eu rendo graça por todos aqueles que conseguiram chegar e aqueles que não conseguiram também. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, abençoe, meu Deus e meu Pai, ministra em nossos corações. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Aleluia. O interessante dessa palavra que fala a respeito à parábola do bom samaritano. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Porque, irmãos, nós sabemos que bom é Jesus, né? Bom é Jesus. E quando o Senhor me deu essa palavra, a gente consegue entender que no decorrer desses meses foi essa bondade que nos sustentou, foi essa bondade que nos fortaleceu, foi essa bondade que nos animou. Porque aqui fala de uma situação de um homem, que não diz o nome desse homem, que ele saía de Jerusalém para Jericó. E aí ele foi acometido de uma situação, ele foi assaltado. E ali ele foi espancado, e ele ficou largado ali naquele lugar. Ele ficou como um morto, ele ficou ferido ali. E o interessante é que o Senhor, no decorrer da semana, e hoje de manhã ele estava ministrando ao meu coração a respeito dessa bondade de Jesus. Né? Porque a gente sabe que esse bom samaritano, ele tipifica Jesus. Mas nós sabemos que os samaritanos, eles são uma seita. E a gente sabe que os samaritanos, eles só acreditam nos 5 primeiros livros, nos Pentateuco. Então, eles eram muito discriminados. Mas a gente está vendo aqui nessa manhã que o Senhor está falando que foi esse bom samaritano que ajudou esse homem que estava caído. E o que o Senhor foi falando ao meu coração, que no decorrer desses meses, nós vivemos tantas situações que essa bondade de Jesus, né, nos pegou, nos colocou no colo, nos carregou, nos animou, curou as nossas feridas que foram feitas, colocou remédio, colocou vinho, colocou azeite. E o interessante dessa palavra, que nós vamos ver, esse bom samaritano cuidando de um homem desconhecido, ele não conhecia. E aí fala também do sacerdote, fala do levita, dessa responsabilidade que eu acredito que nós tivemos como sacerdote, como levita. Eu acredito que todos nós, no decorrer desses meses, da mesma maneira que achamos essa bondade de Jesus através do Santo Espírito, nós também fomos usados para muitas pessoas que a gente carregou,
que a gente apresentou Jesus, que a gente colocou remédio na ferida, que a gente cuidou de pessoas. E eu acredito que nós fizemos isso, exercemos essa bondade que o Senhor colocou em nossas vidas através do Santo Espírito de Deus, mas nós também recebemos isso também no decorrer desses meses. Então, o Senhor estava ministrando ao meu coração dessa bondade que a gente precisa pedir ao Senhor para colocar em nós, através do Santo Espírito dele, e para a gente não olhar para quem estiver precisando, nem para o credo da pessoa, nem se a pessoa não conhece o Senhor. Não, essa bondade tem que estar em nós também, porque às vezes a gente sabe, bom é Jesus, vai continuar sendo bom, foi bom, continua sendo bom, mas o Senhor também precisa trabalhar em nossas vidas para que a gente exerça também essa bondade, para quando nós depararmos com algumas situações, nós podermos também ajudar essas pessoas, estender as mãos para essas pessoas, até porque o Senhor, com essa bondade, Ele tem feito isso com cada um de nós. E é isso que o Senhor, eu ainda falei, Senhor, e essa palavra que o Senhor, eu entendi que é uma palavra, por quê? Porque a gente vai hoje ter o culto da manhã, à noite nós não teremos culto, e na terça-feira já é véspera de Natal, a gente comemora o nascimento de Cristo, glória a Deus por isso, por esse nascimento, mas o Senhor quer falar de bondade dele para cada um de nós e daquilo que nós exercemos também, porque às vezes no decorrer da nossa caminhada nós vamos passar, irmãos, nós vamos continuar passando por vários tipos de adversidade. Então, no nome de Jesus, que essa bondade que tem reinado na tua vida permaneça, porque muitas das vezes nós vamos viver algum tipo de adversidade, de situações que a gente vai dizer, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não quero saber, porque aqui os sacerdotes e levitas, eles passaram de longe, eles viram que tinha uma pessoa, eles nem foram procurar saber se aquela pessoa ainda respirava, eles não tiveram essa intenção. Mas quando o Senhor estava ministrando nessa manhã o meu coração, eu entendi que nós, cada um de nós, você com o teu jeitinho, com a tua maneira, com a tua forma, eu tenho certeza que teve pessoas que você não olhou para a situação da pessoa, você não julgou aquela pessoa, não, você pôde apresentar Jesus, você pôde ajudar essa pessoa. E o interessante é que a gente vai entendendo que essa bondade que nós precisamos exercitar, a gente vai entendendo que a gente vai dar sem querer nada em troca. A gente vai dar entendendo que o Senhor vai continuar cuidando de nós, que o Senhor, como Ele fez. Então a gente não vai estar batendo, a gente não vai estar julgando, a gente vai estender as mãos para aquele desconhecido que você nunca viu. Para aquela pessoa que muitas das vezes até já fez algumas coisas que te entristeceu. E como é bom quando a gente entende que a gente não vai pagar com a mesma moeda, não vai retribuir da mesma maneira que retribuíram. Até porque nós entendemos que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Eu costumo dizer que quando a pessoa é ingrata, são essas pessoas que perdem, você não perdeu nada, você conseguiu alegrar o coração de Deus. Deus se agradou do teu comportamento, da tua atitude, da tua posição. São pessoas que não vão mudar nunca, porque tem pessoas que não vão mudar nunca porque não querem uma mudança. Vai continuar sendo ingrato. Mas aí a gente sabe que são pessoas também que muitas das vezes terão necessidades. E se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude, irmão. Porque quando a gente entende que a gente não precisa levar nada para o nosso pessoal, porque foi isso que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Irmãos, não tem como, se você está dando, você não receber. Agora, a gente tem que saber o que nós estamos dando, o que nós estamos distribuindo. Porque ainda que a gente passe por algum tipo de situação, eu acredito que sempre vai ter algo vindo de Deus para a tua vida. Porque tem pessoas que vai continuar sendo ingratos, tem pessoas que não vai mudar, tem pessoas que vai permanecer estagnado do jeito que estão, porque querem permanecer desse jeito. Mas somos nós que precisamos entender essa palavra e fazer a diferença.
Porque hoje nós somos luz. E se nós somos luz, tem que reinar a bondade em nossos corações. E se nós somos luz, nós não vamos festejar a destruição ou a adversidade na vida de ninguém. Nem daqueles que muitas das vezes já nos ofenderam, já nos machucaram, já nos feriram. Até porque eu entendo que essa bondade de Jesus, através do Santo Espírito, ele nos curou. Ele tem nos curado quando muitas das vezes somos feridos, somos machucados. Ele continua com a bondade dele na vida da gente. Por isso que nós permanecemos, por isso que nós suportamos, porque entendemos que tem momento que a gente não vai conseguir ir, mas ele enviará. A presença dele vai nos carregar. Ele vai colocar alguém para nos ajudar nesse momento. E é isso que a gente precisa entender. Bom é Jesus, mas nós podemos ser bons também. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos ter um olhar diferente, ter atitudes e comportamentos diferentes. Porque é aquilo que eu falei, porque foi isso que o Espírito Santo falou. Que cada um de nós dessa igreja fez bondade, ajudou alguém, ministrou na vida de alguém, levou uma palavra para alguém. E é isso que é a igreja. A igreja precisa funcionar desse jeito. É isso que precisamos entender. Porque quando a gente não leva para o nosso pessoal, como eu sempre digo isso, você vai continuar exalando a bondade, você vai continuar exalando o amor. Porque isso é a igreja na terra. É esse tempo a qual vivemos. E eu não estou falando de amor, de você ficar, como eu já preguei, passando a mão na cabeça daquilo que é errado, não. Porque é diferente. Você amar do que você bajular, do que você passar a mão, do que você ficar massageando o ego. Porque até o amor tem confronto. Tem que ser confrontado de uma maneira direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E alegrou o meu coração saber que nós, como igreja, exercemos no decorrer desses meses todos, com tudo aquilo, porque se cada um de nós fizer uma retrospectiva, teve alguns momentos, algumas situações que a gente poderia ter se fechado, como muitos se fecharam, como muitos se afastaram, como muitos desanimaram, como muitos morreram espiritualmente. Porque às vezes nós fazemos escolha. Às vezes morremos espiritualmente, nos fechamos, porque a gente também não quer ajuda. A gente não quer se render ao Espírito Santo de Deus. A gente não quer reconhecer que nós somos humanos, que nós precisamos de ajuda. Tem pessoas que escolhem, irmão, se fechar, escolhe querer estar sozinho, escolhe não querer viver mais em comunhão. São escolhas que fazemos. Porque qualquer tipo de adversidade que eu venha viver, a gente tem um adversário que continua bramando como leão buscando a quem possa tragar. Então, se eu sei disso, se eu compreendo isso, eu sei que virão momentos na minha vida que esse adversário ele vai sugestionar. Se esconde. Não permita que ninguém entre. Não, você já foi machucada, você já foi traída, você já foi enganada. Se separa mesmo, foge mesmo, se afasta mesmo. Aí é uma escolha. Eu estou ouvindo uma voz negativa, uma voz contrária. Eu entendo que a Bíblia diz que é na comunhão que ordena a bênção. O que foi falado aqui é melhor a gente estar junto do que separado. O cordão de teres dobra, não se rompem facilmente. Sozinho nós somos presa fácil, sim, do inimigo. Mas quando nós estamos em comunhão, intercedendo, orando, louvando um com os outros, eu creio no milagre, no escape. E eu creio que foi isso que aconteceu no decorrer desses meses. Na minha vida, na vida da igreja, na vida de cada um de nós. E eu creio que no decorrer desses meses, nós fomos sacerdotes dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no mercado, seja lá, no ambiente que foi propício de você anunciar essa palavra. E às vezes, quando o Senhor vai falando nessa palavra, às vezes a gente fica pensando assim, mas e a minha casa? E os meus que continuam do mesmo jeito? Irmãos, não se preocupe. Só creia
que o Senhor diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque às vezes o sugestionamento do inimigo vai falar: eu não estou conseguindo na minha casa. Às vezes, irmão, não é somos nós que não estamos conseguindo, não. São eles que são duros de corações. Eles que não querem, irmãos. E isso não vai poder atrapalhar o nosso ministério nem o nosso chamado. A gente crê que ainda que eles não queiram, nós vamos continuar orando. Nós cremos nessa palavra do plano da salvação e nós vamos dar continuidade à nossa trajetória. E vamos deixar a nossa família, aquele que nós amamos, na mão do Senhor, porque eles já estão na mão do Senhor. E nós cremos que no tempo certo eles serão alcançados. Nós não vamos deixar nenhum tipo de sugestionamento nos impedir de darmos continuidade ao chamado que Deus tem para a vida da gente. Como sacerdote, tem que parar, tem que ajudar, tem que atender. Como levita, também. Também. Até porque eu sei que tem momentos que, como sacerdote, como levitas, nós também não estamos vivendo ou passando por alguns momentos bons. Mas isso não interfere com aquilo que você sabe que tem que fazer. Porque a gente não pode deixar, eu não posso deixar as minhas adversidades, os meus problemas atrapalhar o chamado, o ministério, o propósito a qual Deus tem na minha vida. Nós precisamos saber separar, porque quando nós aprendemos a separar através do Santo Espírito, nós vamos entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem mesmo, realmente não tem. A gente precisa saber separar para que a gente dê continuidade, para que a gente avance, mas entendendo que enquanto você está avançando, enquanto você está servindo, enquanto você está adorando, o Senhor está cuidando dos nossos como cuidou. E não é só esse 2024 não, porque ao longo da nossa trajetória, quantos livramentos, quantos cuidados, quantos escapes, quantas provisões, irmãos, o Senhor não tem feito, não tem dado. Por isso que nós temos motivos de glorificar o nome desse Senhor. E o Senhor está falando nessa manhã: eu sou bom, mas vocês também podem ser bons. Eu continuo sendo bom pastor, mas vocês podem também fazer a diferença como luz e como sal dessa terra. Vocês podem continuar exercendo o chamado de vocês, como levita, como sacerdote. Vocês podem continuar exercendo na caminhada, na maneira de agir, na maneira de falar. Porque é isso que é evangelho. Ele vai nos ensinando, nós vamos aprendendo e nós vamos colocando em prática. Não é um evangelho de rivalidade, não pode ser, mas às vezes se apresenta. Não é um evangelho aonde a diaconisa estava orando. Nós não queremos, irmão, que ninguém esteja de fora. Nós não queremos que ninguém saia. Nós não queremos, como foi Paulo falando, que não era para ninguém sair daquele navio, que nenhuma alma iria perecer, e não pereceu. Deus foi fiel. Nós queremos sim passar as nossas adversidades juntos, glorificando, adorando um Deus de milagre, de livramento, de escape, de provisão, como Ele tem sido, como Ele tem feito. E Ele está falando nessa manhã de bondade. Foi essa bondade, foi essa misericórdia a causa de não sermos consumidos, até porque entendemos que passamos por várias situações que poderíamos ter sido consumidos, e o Senhor não permitiu. O Senhor não deixou, o Senhor cuidou. E Ele vai continuar cuidando. Então não tem como não ser grato a esse Senhor. Porque fala muito mais mesmo a respeito a Ele, já não é a respeito a cada um de nós.
Ainda que algumas coisas não se concluíram, não aconteceram. Mas isso não pode atrapalhar, isso não pode ser impedimento com tantas coisas que Deus ainda tem para cada um de nós. O importante é nós crermos na promessa que Ele nos fez. O importante é fazermos o movimento que cada um precisa fazer para viver a sua promessa. A promessa é sua, o milagre é seu. É você que tem que acreditar, é você que tem que confiar. Não espere que alguém vai festejar muitas das vezes com você, não. Porque na maioria das vezes nós ouvimos, não, mas está demorando, o tempo está passando, a idade está ficando avançada, nós vamos escutar tudo isso, mas a promessa foi feita para você. E você tem que continuar crendo. E você que tem que continuar fazendo o movimento para que todas elas se cumpram, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Mas ainda que não se cumpriram, as que irão se cumprir, eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar glorificando. E eu tenho que entender que se apresentarão situações que eu não vou perguntar, você é crente? Para me te ajudar? Ah, não, você me bateu? Você me ofendeu? Você tentou me prejudicar? Você pode saber de tudo isso. Tentou te prejudicar. Tu tá de pé? Tu tá viva? Tu trabalha? Tu vai? Tu volta? Tentou nos prejudicar. Mas o diferente não conseguiu me prejudicar. Tentou. Vai continuar tentando. Porque tem pessoas que vai continuar tentando. Uma hora eu acredito que canse. Se bem que Saul não cansou, não. Ele só parou depois que ele morreu. Mas aí são escolhas. Tentou, mas isso não quer dizer a mim. Porque tem um Deus que cuida de cada um de nós. E eu sempre digo que o entendimento da palavra é quando você conseguir entender que esse Deus, através do Santo Espírito dele, vê, ouve e sabe. Eu ainda vejo tanta gente tão preocupado com o que falam, com o que acham, com o que estão dizendo, porque ainda não acredita nessa palavra. Ele está vendo, ele sabe e ele está ouvindo. Descansa o teu coração. Aprenda a descansar. Às vezes as pessoas falam assim, ai, você é muito calma. Irmãos, eu não sou calma, não. Quem já me viu virada, irmãos? Tem algumas pessoas que falam assim, eu me assusto, porque realmente, geralmente a pessoa que é muito calma é perigosa. É um lado, irmãos, que eu não gosto que esse lado se apresente. Eu não gosto. Eu não gosto desse lado, porque é feio. Então, se eu posso orar e pedir a Deus para continuar mortificando a minha carne, eu quero que ela permaneça ali. Então não é isso, é porque eu preciso entender aquilo que a palavra tem me instruído, tem me ensinado. Eu preciso exalar fruto do Santo Espírito de Deus. Porque, irmãos, você ser calmo, você ser tranquilo, não quer dizer que você seja bobo, não. Não quer dizer que você não esteja vendo, não esteja observando. Mas eu também tenho aprendido a me poupar. Eu não vou ficar em guerra. Porque tem gente que quer continuar guerreando consigo mesmo. Porque tem gente que quer continuar guerreando consigo mesmo. Não entendeu essa paz que excede todo entendimento. Não entendeu que tem um Deus que nos justifica, que tem um Deus que você não precisa. Ele não dorme, você descansa, você cochila. Ele não faz nada disso. E é Ele que cuida de nós. E quando você entende isso, você fica em paz. Você não fica preocupado. Você não fica desesperado. Você confia, ou você não confia. E eu acho que chega um momento da nossa vida, de caminhada, de trajetória, que a gente tem que confiar. Que a gente tem que depender exclusivamente do Senhor. E aí a vida, eu costumo dizer que é um evangelho que é simples e que as pessoas dificultam. O ser humano dificulta um evangelho que é simples porque Jesus continua sendo simples. A gente vê aqui nessa palavra o bom samaritano, um homem que vinha de uma linhagem, de uma seita, uma linhagem que não se acreditava, só se acreditava nos 5 primeiros livros no Pentateuco.
Um homem que ele era rejeitado porque ele era samaritano, mas um homem que ele vinha de uma linhagem, mas uma essência que ele tinha, um amor que ele tinha, falava muito mais alto do que a seita que rotularam, porque não é porque ele era de uma linhagem samaritana que ele tinha que seguir aqueles preceitos daquela linhagem. Era um samaritano diferente, que mostrou diferença, que teve compaixão. Não adianta a gente achar que só quem tem que ter compaixão é Jesus, mas quem habita em nós? Através do Santo Espírito. É esse Jesus da compaixão. Então nós vamos aprender a ter compaixão com todos aqueles que precisarem, sem querer saber ou procurar saber o que fez ou o que não fez. Porque senão nós nem estaríamos aqui. Por isso que a gente não pode ficar lembrando, porque tem pessoas que ficam, mas fulano foi assim, não importa. A palavra de Deus diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E por que eu tenho que estar lembrando do pecado do outro? E por que eu tenho que achar que o outro não merece e eu mereço? E por que eu tenho que achar que serve para mim, mas não serve para o outro? Hipocrisia. Porque quando a gente começa a entender essa palavra, o olhar é diferente, a postura é diferente, a conduta é diferente. Aí o nome do Senhor é glorificado. Teve um homem que passou por um lugar e viu alguém caído. E ele foi ali, ele parou. E ele foi ver se aquele homem estava vivo. E quando ele viu que aquele homem estava vivo, ele sarou, ele curou. Irmãos, em nome de Jesus, deixa o Senhor, através do Santo Espírito dele, sarar, cicatrizar essa ferida. Porque o que acontece? O que a gente vê? Pessoas se vangloriando das feridas. Pessoas se vangloriando. Não, porque me fez assim. Não, porque aconteceu. Não, irmão, no nome de Jesus, isso é passado. Tem feridas abertas que ela vai continuar aberta e sangrando porque a gente ainda não entendeu que tem um Senhor que é bom, que tem poder de sarar a ferida, que tem poder de cicatrizar a ferida, mas nós preferimos ficar com a ferida aberta para ficar se vangloriando e mostrando para todo mundo que estamos feridos, que estamos magoados, mas não cremos que o bom pastor é poderoso para curar, cicatrizar a nossa ferida. É mais fácil se vangloriar e deixar a ferida aberta e sangrando do que reconhecer que o bom pastor é poderoso para estancar esse sangue, para cicatrizar essa ferida, para a gente ser livre, para a gente ser sarado, para a gente estar liberto, para a gente dar continuidade àquilo que Deus tem para cada um de nós. E assim foi feito com o homem que descia. Ele saía de Jerusalém. O que esse homem ia fazer em Jericó? O que ele foi fazer em Jericó? Porque Jericó naquela época não era uma cidade boa, não. Será que ele estava indo para lá para orgia, para se corromper? Mas até isso, Deus usou um bom samaritano para cuidar desse homem, que a gente não sabe o que ele ia fazer em Jericó, que ficou como morto ali. E eu fiquei pensando nessa manhã, quantas das vezes nós não chegamos aqui como mortos no decorrer desses meses? Quantas das vezes não saímos da nossa casa, que a gente nem entende como a gente conseguiu chegar na casa do nosso pai, mas chegamos. Quantas das vezes a gente entende que algo, o anjo dele, ou alguém que foi usado para que a gente chegasse, machucado, ferido como mortos, achando que seria o fim, achando que iríamos entregar os pontos, achando não tem mais jeito, não tem mais solução. E o Senhor liberou uma palavra para cada um de nós. E o Senhor falou aos nossos corações. Às vezes uma palavra já conhecida como essa também, mas que vem direcionada de uma outra maneira, que vem sendo dita de uma outra forma, onde a gente reconhece que já ouvimos várias vezes, mas que tem algo para as nossas vidas, para nos impactar, como o Senhor está falando nessa manhã, de bondade. Ele é bom, mas nós somos bons também. Podemos ser bons também, não para nos vangloriar, não para recebermos aplausos,
mas para que o nome dele continue sendo glorificado, para que entendam que nós temos entendido essa palavra que tem sido liberada, essa palavra que tem sido alimento para minha alma, essa palavra que tem me colocado de pé, é essa palavra que tem que fazer essa mudança, é essa palavra que tem que entrar, que tem que nos rasgar para fazer uma transformação de dentro para fora, para que a gente entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As perseguições, as calúnias, não tem nada a ver com o reino. O reino é reino. O reino diz a respeito de salvação de almas, de vidas. Esse é o reino de Cristo na terra. Anunciar esse reino para que o ser humano entenda que existe um bom pastor que deixou o Santo Espírito dele para que eu, você, todos nós, essa igreja, anunciarmos esse reino para aqueles que querem, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão como esse homem, caído, já como morto, machucado, ferido, já não tinha dinheiro, porque tudo que ele tinha foi levado. Mas aí se apresenta um homem que não foi o sacerdote, que não quis se envolver. Irmãos, não tem como conhecermos esse Senhor e ter algumas situações de não nos envolvermos. Claro que tem situações que Deus vai falar, não entra porque não é para você entrar, não se mexe porque não é para você se meter. Mas tem algumas situações que o Senhor vai falar, fica, permanece, esteja junto, que eu vou dar vitória. Eu vou te usar como instrumento. E é isso que é reino, é isso que é evangelho. E que nessa manhã você possa ter certeza que com tudo que se apresentou na tua vida, você exerceu esse chamado. Você exerceu essa bondade de Deus na tua vida. Quando alguém deu uma oportunidade, você pode falar. Eu não tenho como te ajudar, eu não tenho o que te oferecer, mas eu posso te apresentar alguém que pode. Que continua podendo, que faz. A gente anuncia, a gente fala e depois já não é mais com a gente. Depois é o Espírito Santo quem vai fazer essa obra. Então que nessa manhã, que essa bondade permaneça no teu coração. Que você entenda que foi a misericórdia desse Senhor a causa de não sermos consumidos da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, que essa bênção permaneça sobre a sua vida, a bênção da bondade, a bênção da misericórdia, a bênção da compaixão, independente daquilo que a gente vai deparar mais à frente ou em 2025. Porque eu acredito que cada ano que a gente consegue entender que estamos vivos, que vamos entrar em 2025, é mais um desafio. É um desafio de fé, é um desafio que a gente vai entender que ao longo dos meses de 2025, nós vamos ouvir essa palavra do bom pastor. Nós vamos ouvir a palavra do paralítico que precisou dos 4 amigos. Nós vamos ouvir a palavra da viúva. Nós vamos ouvir a palavra do profeta Eliseu, quando fez com que aquele machado flutuasse. Nós vamos ouvir palavras de Daniel, quando foi para a cova dos leões. Nós vamos ouvir a palavra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós vamos ouvir a palavra de José, quando saiu daquela prisão para governar o Egito. Nós vamos ouvir das boas novas, quando os espias vieram, trazendo a novidade da terra. Mas a incredulidade daquele povo fez que eles não entrassem na terra no tempo determinado. Ficaram 40 anos no deserto. Nós vamos continuar ouvindo uma palavra que vai se renovar, que vai ser renovada a cada dia. E quando ela for liberada, vai ter sempre uma porção desse bolo para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Mas 2025 não vai ser diferente. E é essa intrepidez e ousadia que vai fazer com que a gente vá se alimentando dessa palavra, uma palavra que não mudou, não vai mudar e vai continuar sendo renovada, vai continuar sendo vivificada em nós e nós vamos entrar em 2025 com a mesma palavra que não mudou e não vai mudar. O diferencial dessa palavra, ela se renova a cada dia. A cada dia ela se renova. Se você olhar bem a vírgula, a pontuação, você vai ver o que Deus vai estar falando contigo. O bom pastor, esse é o bom pastor.
a qual nós servimos, a qual nós louvamos, a qual nós adoramos, que nos ajudou. Por isso que o Senhor falou, pede a diaconisa para fazer uma oração de gratidão. Eu não acredito que ainda tem pessoas entristecidas no decorrer de dezembro. Mas ainda tem a outra semana também. Nós vamos entrar em 2025. Que essa tristeza, que essas feridas, que essas amarguras, fique tudo em 2024. Leva nada. Entra com liberdade. Entra crendo que o Senhor curou, que o Senhor sarou, que o Senhor libertou. Não queira passar 2025 se vangloriando, que me feriram, que me machucaram, que me traíram, que foram embora, que voltaram, que ficou. Ah, pelo amor de Deus, muda o disco. Muda de atitude, muda de comportamento. Tem tantas coisas para a gente vivenciar. E é isso que Deus quer. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Queira entrar em 2025 para viver novidade de vida. Que é isso que Deus tem para a vida da gente. Saia dessa mesmice. Mesmice de murmuração. Mesmice de ficar o tempo todo batendo na mesma tecla. Feriram, fizeram. Ah, pelo amor de Deus, já passou, é passado. Vive o presente, vive o novo do Senhor, vive aquilo que Deus tem. E esse ano também, se tiver que vir, decepções virão, adversidade virão, traição virão, murmuração, engano, mentira, injúria, tudo vai vir, irmãos. Mas graças a Deus, esse bom que habita em nós é que vai nos ensinar a administrar tudo isso, para que a gente conclua já 2025. Como eu falei, a gente já está escutando tanta coisa de tragédia para 2025, que eu já repreendi, que eu não vou ficar dentro de uma palavra dessa, porque eu sei que o Senhor, no meio da escassez, Ele pode operar vários milagres. Deus pode. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. A gente vai ser prudente, mas nós vamos fazer tudo aquilo que Deus nos der como direção, porque é Ele que é o dono do ouro e da prata. A nossa dependência não é de governo, não é do sistema, a nossa dependência vem direto dos céus. E Deus vai continuar cuidando do povo dele, da igreja dele, e a igreja vai continuar avançando. E tudo aquilo que Deus der como direção vai ser feito, e o nome dele vai continuar sendo glorificado, porque nós não vamos ficar presos dentro dessa sentença do inferno, que vai faltar. Até porque o Senhor tem dito que não vai faltar. Então que nessa manhã, no nome de Jesus, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Esse bom que é Jesus foi que esteve conosco. Entra 2025 com Ele, porque tem gente que na virada quer deixar Ele de fora. Graças a Deus nós vamos estar aqui. Quem quiser estar aqui, a gente vai estar orando. Quem não puder vir também, graças a Deus a nossa igreja não fica tomando conta da vida de ninguém, de quem não quer vir. Eu vou orar por todos que faz parte da igreja, para que Deus abençoe, para que Deus cuide, para que Deus prospere, para que a gente possa dar continuidade daquilo que Deus tem para esse lugar. Vamos nos colocar de pé. E eu tenho certeza que aqueles que estarão aqui estarão consagrando a sua vida, a sua casa, a sua família, e Deus vai continuar cuidando de cada um de nós como cuidou. Então nós somos gratos a esse Senhor, e que essa bondade permaneça na tua vida, e que você não venha abrir mão dessa essência que já está sobre a tua vida. Que você não venha abrir mão do teu chamado, que você não venha abrir mão do teu ministério, que você não venha abrir mão de ser um levita, de ser um sacerdote, aonde quer que o Senhor te leve. Porque eu creio que muitos o Senhor vai levar a lugares em 2025, e que você chegue com essa essência e sai de lá com a mesma essência, e que você chegue lá para poder abençoar, colocando a planta do teu pé, profetizando, liberando uma palavra de bênção, liberando uma palavra de mudança, liberando uma palavra de transformação, porque é isso que o Senhor tem nos ensinado. Então que nessa manhã, que esse Santo Espírito, que você venha se alegrar, que você venha estar em oração, colocando os seus projetos, o seu planejamento na mão do Senhor, mas não esqueça, o projeto está pronto, já planejou. Ora, Senhor, é da tua vontade? É por esse caminho? Esse é o primeiro passo?
É isso que eu tenho que fazer? Irmãos, se você orar e se você esperar, ele vai te responder. Para que você não seja confundido e que para que você não faça nada que não seja no momento e na hora do Senhor. Fique ligado para que você não perca as oportunidades. E oportunidades, irmãos, o Senhor nos apresenta. A gente tem que estar ligado com o Espírito para a gente orar. E se o Senhor falar, vai, irmãos, em nome de Jesus, vai. Vai conquistar. Vai ser abençoado. Não deixe o medo. Não deixe as incertezas. Confie no Deus a qual tu tens servido. Se é tempo, se é momento, vai, irmão. Ele garante. O nosso Deus não é irresponsável. Nós somos, às vezes. Mas a nossa irresponsabilidade é porque a gente não ora. Ou a gente ora e não espera ele sinalizar. Que a gente tem pressa. Deus não tem pressa. Ele não chega atrasado. Tudo dele é organizado e planejado e vai chegando no momento certo. A gente não pode nem se precipitar e a gente também não pode deixar de fazer aquilo que está no tempo de fazermos. Então que nessa manhã, que essa palavra do bom pastor, que essa palavra de sacerdote, de levita, daquilo que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã, que todos nós aqui exercemos esse chamado de sacerdote, de levita. Até porque hoje nós sabemos que Jesus ele voltou e deixou o Espírito Santo. É esse Espírito Santo agindo e trabalhando em nós que vai fazer com que a gente haja como bom pastor também. Exercendo o chamado da misericórdia e da compaixão também. Então que nessa manhã que você se alegre. Que nessa manhã que o seu planejamento, que os seus projetos você possa apresentar ao Senhor. Não tenha medo. 2025 está vindo, a gente já ouviu muitas coisas, o Senhor já me deu uma palavra profética que é bênção para a igreja, e que Deus nos dê força, e que ninguém fique de fora, e que todo mundo se assente à mesa, e que todas as promessas se cumpram, e que você viva o novo de Deus, e não se preocupe, porque ainda que a gente possa estar como o filho de Davi esteve em Lodebar, ele foi encontrado lá. Ele foi trago para sentar na mesa do rei. Então, irmãos, é depender totalmente de Deus. É confiar totalmente em Deus. É não deixar essas vozes negativas, contrárias do inferno, falar mais alto. Deus tem o melhor para a igreja dele. Deus tem o melhor para os servos dele. Deus tem o melhor para cada um de nós, assim eu creio. Senhor, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por aqueles que não conseguiram chegar. Pai querido, Pai amado, eu te peço ainda, eu creio que o Senhor ainda pode fazer milagres ainda. Mas o maior milagre, Senhor, eu reconheço, foi reconhecer que o Senhor, durante esses meses todos, nos ajudou. Nos deu escape, nos deu livramento, colocou alguém para nos carregar quando nós necessitamos, colocou alguém para liberar uma palavra, colocou alguém para trazer alegria ao nosso coração. E eu rendo graças a Ti, Pai querido e amado, por essa palavra. Coloca essa bondade no nosso coração, que possamos continuar olhando, meu Deus e meu Pai, para o nosso governo, para a nossa terra, para a nossa cidade, para o nosso país, com compaixão, com misericórdia, em oração, meu Deus e meu Pai, querendo mudanças, meu Deus e meu Pai, para que todos possam viver com dignidade. Pai, a minha oração é que o Senhor visite os lares, que o Senhor visite famílias. Eu sei que ainda tem famílias, meu Deus e meu Pai, procurando, buscando um socorro, querendo uma provisão, querendo alimento. Senhor, não permita que ninguém tenha falta de nada. Não permita que ninguém tenha falta de nada, mas que no nome de Jesus. Eu sei que é uma época que tem tantas pessoas que fazem, meu Deus e meu Pai, essa obra, meu Senhor da glória social. Então esses lares que estão escassos, meu Deus e meu Pai, essas crianças que estão com tanta expectativa, meu Senhor da glória,
envia anjos para irem nesses lares, para suprir a necessidade dessas pessoas. Meu Deus, que todo ser humano possa ter dignidade. Meu Deus e meu Pai, visita essas famílias, esses lares, esses lugares, esses estados, esses bairros. O Senhor sabe de todas as coisas. Que no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, que a Tua presença possa reinar na vida, na casa daqueles que são servos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu já quero repreender todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, de bebedeira. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos que tem família que começam, meu Deus e meu Pai, festejando e depois termina com briga, com morte, tantas coisas, meu Deus e meu Pai. Mas a casa onde o Seu nome é glorificado, onde o Senhor tem habitado, esses principados não reinarão, não farão parte, não trarão confusão. Fecha a boca do leão, neutraliza toda a fúria do valente, para a glória do Teu santo nome. Toma os Teus filhos, toma a casa, toma os filhos, toma a família, toma a parentela, manda uma palavra a cada um deles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu livramento, o Senhor deu escape, o Senhor curou, o Senhor sarou, o Senhor nos escondeu no Teu esconderijo. Nós habitamos em 2024, continuaremos habitando em 2025, para a glória do Teu santo nome. Abençoe Teus filhos, traz alegria. Traz alegria da Tua presença, do Teu Santo Espírito. Abençoe, meu Deus e meu Pai. Alegra, meu Deus e meu Pai, com o Seu nascimento. Alegra porque hoje o Senhor tem habitado em nós através do Teu Santo Espírito. Nós chamamos, nós somos dependentes do Senhor. Nós vamos continuar confiando no Senhor. Abençoe essa obra, todos aqueles que fazem parte, todos aqueles que nos visitam, que todos aqueles que têm entrado por essa porta possam ouvir uma palavra, possam adorar conosco nesse lugar, possa sair daqui impactado, regozijando, reconhecendo que existe um Deus, que existem lugares que o Senhor separou como casa de oração, para que o Seu nome pudesse ser glorificado, para que a oração que fosse feita fosse ouvida. Nos abençoe e nos dê vitória no nome de Jesus.